Olá pessoal, nessa parte da aula a gente vai ver sobre documentação de classes. A gente já comentou em aula anterior o que é documentação de classes, certo? Mas agora a gente vai ver como é que a gente mesmo pode criar documentação para as nossas classes e por que isso é importante. Então vamos lá. Quando a gente está trabalhando em nossos projetos, é importante que a gente escreva documentação de nossas classes à medida que a gente desenvolve o código. Tá? Muitas vezes os programadores não levam a documentação a sério, tá? O que pode levar a sérios problemas. Então, uma coisa é quando a gente está aqui na disciplina, fazendo um projetinho pequenininho, que só a gente mesmo vai mexer. Outra coisa é quando a gente está numa empresa, né, num sistema grande e complexo. Então, o impacto que isso tem, né, não escrever a documentação das classes é bem maior. Então, se você não fornecer documentação suficiente, pode ser difícil para outro programador entender suas classes, né? Muitas vezes esse outro programador é você mesmo. Então, às vezes você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando, né, lá há muito tempo, num sistema muito grande, às vezes você faz um código dali 6 meses, 8 meses, um ano, 2 anos. Você tem que voltar, né, a usar aquele código que você fez. E se você tiver documentado, você vê que é muito mais fácil você utilizar aquela classe de novo, ou alterar aquela classe, do que se você não tiver comentado. Tá? Se você não tiver documentado. Né? Então aqui a documentação é um pouquinho mais do que o comentário, mas uma coisa tem a ver com a outra, você vai ver daqui a pouco. Se a gente não tiver a documentação da classe, seja uma classe que a gente fez, uma classe que outra pessoa tenha feito, a gente tem que ler o código da classe para tentar entender como é que ela funciona. E isso é bem mais complicado. Aqui na disciplina a gente está fazendo classes pequenininhas, né? A gente gasta poucos minutinhos ali, poucos segundos a gente já leu a classe, mas no sistema real as classes são maiores, são mais complicadas, então ter que entender como é que a classe funciona lendo o código é bem mais complicado. Então isso pode funcionar, essa é a questão de ler o código num projeto pequeno de estudante, aqui de disciplina, mas né, no mundo real isso vai criar problemas se a pessoa tiver que entender só baseado no código, tá? É, e como eu falei, né, um sistema comercial, um sistema de verdade é diferente de trabalho aqui de disciplina. Eles costumam ter centenas de milhares de linhas de código. Né? O sistema que eu trabalhei na empresa lá tinha milhões de linhas de código. Então imagina se você tiver que ler as linhas todas para entender como é que o código funciona. Seria simplesmente impossível, certo? Então, por que a documentação é importante? Repara que você conseguiu, né, ou você consegue usar a classe hashset, ou hashmap, ou arraylist, random, etc., olhando só a documentação delas. A gente nunca precisa entrar no código fonte. A gente já usou a classe string, a gente já usou a classe arraylist, mesmo sem a gente nunca ter visto o código dessas classes, certo? Então, isso funciona por quê? Porque essas classes estão suficientemente bem documentadas. Né? Seria muito mais difícil usar essas classes se a gente precisasse ler e entender o código fonte primeiro. Tá? Em uma equipe de desenvolvimento de software, a implementação das classes é geralmente dividida entre vários programadores. Então, imagine que o sistema de suporte fosse um sistema grande. Aí, né? Então, uma pessoa poderia ficar responsável pela classe sistema de suporte, a outra pessoa responsável pela classe de entrada. Então, você pode precisar implementar uma classe, mas dentro dessa classe é precisar chamar métodos de outra classe. Né? E aí o mesmo argumento da biblioteca do Java vale para as classes que a gente escreve, certo? Se a gente puder usar, né? Então imagina que você está fazendo a classe sistema de suporte e você vai usar a classe leitor de entrada, você precisa chamar métodos dela. Se você conseguir chamar métodos dessa classe sem precisar entender o código dela, é muito melhor, é muito mais fácil, certo? O que a gente precisa então é da interface da classe, não da implementação. Lembra da separação do conceito de interface e implementação? É isso que a gente precisa. Basicamente a gente precisa saber o que a classe faz, quais são os seus métodos, quais são os parâmetros dos métodos, os nomes e por aí vai. Com essa informação bem clara, a gente não precisa entrar lá no código da classe para entender como é que ela funciona, para a gente poder usar a classe. Tá? Então a gente precisa escrever boa documentação de classe também para as nossas próprias classes. Essa que é a conclusão desse assunto todo aqui. Então, mas o que é documentação? Então a documentação de uma classe ela deve ser detalhada o suficiente para que outros programadores consigam usar a classe sem precisar ler o código fonte. O Java, agora como é que a gente faz essa documentação? Né? Uma alternativa é a gente lá abrir um Google Drive, um Word aí da vida e sair digitando né, o que a classe faz, tá? Mas isso não é muito prático. As linguagens de programação possuem ferramentas né, que automatizam esse processo de gerar documentação. No caso do Java, essa ferramenta chama Javadoc. Toda a documentação oficial das classes da biblioteca do Java são geradas usando Javadoc. Então, né, a gente já entrou aí nos sites quando a gente entrou na documentação das classes, aquele documento HTML, né, aquela página que a gente vê no navegador com as informações da classe, são geradas com essa ferramenta chamada Javadoc. O BlueJ também usa o Javadoc para gerar a documentação das classes. Então, como é que a gente faz isso? Com o código de uma classe aberta no BlueJ, você abre lá uma classe, aí você vê o código da classe. Aí lá no cantinho direito lá em cima, tem uma opçãozinha lá, código fonte. Você muda para documentação e ele usa o Javadoc para gerar a documentação da sua classe automaticamente, certo? Ou você pode ir lá no menu ferramentas, documentação do projeto, que aí ele vai gerar para todas as classes do projeto. Então experimenta isso agora. Abre aí o projeto Sistema de Suporte no BlueJ, né, e abre a classe, né, Sistema de Suporte dentro do projeto, e muda lá de classe de código fonte para documentação e veja o que aparece. Depois você volta aqui. Bom, o que você fez aí eu vou fazer aqui também. Então aqui estou com o projeto de suporte técnico, aqui está a classe sistema de suporte, eu vou clicar 2 vezes. Aqui eu estou com 2 telas, apareceu na outra tela que estou puxando.
Então aqui, ó, estou com a minha janelinha mostrando o código da classe sistema de suporte, certo? Repara que aqui em cima, do lado direito, ó, tem uma opçãozinha código fonte. Se eu mudar para documentação, olha o que aparece. Aparece aqui a documentação da classe. Então aparece o nome da classe, aparece o que a classe faz, quem que é o autor, qual que é a versão e por aí vai, certo? Construtor, tem os métodos. Aqui no caso não apareceu no método porque não tem método público. Não, o método público está aqui, desculpa. Ele apareceu, eu que não tinha visto. O método iniciar está aqui. Se eu clicar no método iniciar, eu vejo aqui embaixo a documentação sobre o método iniciar, tá? Essa página bonitinha aqui, ó, ela apareceu desse jeito usando a ferramenta JavaDoc. Mas de onde vieram essas informações? De onde veio essa informação de que a classe faz isso? É isso que a gente vai ver aqui agora. Bom, esses arquivos HTML, eles gerados, eles ficam em uma pasta doc dentro do projeto e podem ser abertos em qualquer navegador. Então, se você for lá na pastinha do projeto, né, que você gerou a documentação, quer ver? Eu vou abrir aqui a desse projeto de suporte técnico. Só um minutinho, cadê ele? Então aqui, ó, estou dentro da pasta do projeto de suporte técnico. Porque, repare que como eu cliquei lá em documentação para ver a documentação da classe, agora existe aqui uma pasta chamada doc. Dentro dessa pasta chamada doc, ele tem alguns arquivos aqui, ó. E aí, por exemplo, se você for aqui no arquivo sistema de suporte.html, você abre ele no navegador, né? Não precisa ser só dentro do BlueJ, em qualquer navegador de internet, aí a gente tem acesso à documentação da classe. E se você mandar gerar do projeto todo, né, ele vai gerar de todas as classes. E uma observação aqui também é que esse arquivo index, que seria a página principal, é por onde a gente começa a ver a documentação. No caso, como eu gerei só da sistema de suporte, ele está abrindo direto de sistema de suporte. Mas se você tiver gerado mais classes, ele vai mostrar de todas as classes, certo? A documentação de uma classe, ela deve ter pelo menos, no mínimo, é o mínimo que deve ter na documentação da classe. O nome da classe, um comentário que descreve qual que é o objetivo da classe, para que ela serve, como é que ela funciona, um número de versão, né, para você saber, às vezes eu estava usando uma versão da classe, ela teve alterações, então para quem está usando saber que tem alterações na classe, e o nome dos autores, quem criou aquela classe. Depois a gente tem também, isso é geral para a classe, depois a gente tem a documentação de cada construtor e de cada método, de método público especialmente, tá? E o que tem que ter na documentação de cada construtor e de cada método? Deve ter pelo menos o nome do método, o tipo de retorno, os nomes e os tipos dos parâmetros e uma descrição do objetivo e função do método, ou seja, para que aquele método serve, como é que ele funciona, e uma descrição também de cada parâmetro, o que é esperado que seja passado em cada parâmetro, e por fim, uma descrição do valor a ser retornado para aquele método, se não for um método void, certo? E além disso, cada projeto deveria ter também um comentário geral sobre o projeto, né, que é um comentário geral, assim, ó, esse projeto inteiro, né, com todas essas classes, para que ele serve, como é que ele funciona, e por aí vai. Geralmente a gente faz isso dentro de um arquivo README, que fica na pasta raiz do projeto, na pasta principal do projeto. Aqui no BlueJ, ele fica aqui, ó. Repare que esse projeto, eu estou até usando um readme.md aqui, para ficar mais bonitinho lá no GitHub, certo? O padrão do BlueJ é esse aqui, ó. Esse arquivozinho aqui, se a gente clicar duas vezes, ele vai abrir uma janelinha que é um readme.txt, onde você pode documentar para que serve o projeto. Eu acabei criando esse outro arquivo aqui, que é esse readme.md, porque quando o arquivo é .md, a gente usa uma sintaxe que chama de Markdown, enfim, não vou entrar nos detalhes dela aqui, mas se você abrir esse projeto lá no GitHub, você vê que essa página aparece com uma renderização bonitinha, com negrito, com título e tal. Mas tem a mesma função, tá? De documentar, né, para que serve aquele projeto. Alguns elementos da documentação podem ser extraídos direto do código-fonte. Então, repare o seguinte, ó, por exemplo, para o método. Eu preciso do nome do método. Isso já está no código. O tipo de retorno está no código. Os nomes e os tipos dos parâmetros também estão no código. Então, o que a ferramenta JavaDoc faz ela extrai essas coisas direto do código, para gerar aquela documentação bonitinha, e algumas outras coisas que não dá para extrair do código, ela extrai de comentários. Então, o que a gente faz é colocar comentários no nosso código, para que a ferramenta consiga gerar a documentação de forma adequada, tá? Então, e como é que são esses comentários? Os comentários do JavaDoc, eles são escritos com um símbolo especial de comentário. O comentário tem que começar com barra asterisco asterisco. Então, se eu colocar aqui no Java só barra asterisco, né, já é um comentário, certo? Se colocar só barra asterisco. Agora, barra asterisco asterisco é que indica que esse é um comentário JavaDoc. E ele pode estar em várias linhas, tá? Se o comentário vem antes da declaração da classe, ele é lido como a descrição da classe. Então, vamos lá vamos aqui na classe respondedor, por exemplo, ó, do nosso projeto. Repare que aqui na classe respondedor tem um comentário JavaDoc aqui, ó, logo antes da classe. Como ele está logo antes da classe, esse comentário é entendido pela ferramenta JavaDoc como um comentário que descreve a classe respondedor. Já esse comentário aqui, ó, ele está logo antes de um método. Então o JavaDoc entende que esse comentário aqui se refere à documentação
desse método aqui, ok? É basicamente assim que ele usa esses comentários padrões. A maneira como esse comentário é formatado, repare que tem uns detalhezinhos aqui, ó. Por exemplo, ó, tem um @return, aqui tem um @author, @version. Isso depende de cada linguagem, tá? Dependendo da linguagem de programação que você estiver usando, a maneira como a gente escreve esses comentários é diferente. No caso do Javadoc, né, algumas coisas que chamam a atenção é que essas palavras-chave começam com @, eu tenho @version, author, param, return e por aí vai, certo? Mas eu não vou entrar no detalhe aqui, gente, não é o meu objetivo detalhar, né, passar todas as informações de como é que escreve exatamente o padrão do Javadoc, mas pelos exemplos da disciplina já dá para ter uma noção muito boa. Se você usar essas palavras-chave aqui, você já está documentando bastante, né, os métodos, né, do jeito que a gente precisa. Ok? Bom, então o que você vai fazer? Você vai procurar aí no código exemplo de palavras-chave Javadoc, como aquelas que eu mostrei, né, nas outras classes, e experimentar fazer as alterações e conferir o resultado na documentação gerada. Então, pega lá uma método que está comentado, acrescenta alguma coisa, acrescenta um arroba alguma coisa, tira um arroba alguma coisa. E para cada alteração dessa, você vai lá em cima, clica em documentação e vê qual que é o efeito na documentação. Isso é importante para materializar vocês o que uma coisa tem a ver com a outra. Depois vocês vão fazer o exercício para entrega, né, que é documentar adequadamente as classes do projeto suporte técnico e gerar documentação usando o BlueJ, certo? Você fez alterações na classe suporte técnico na parte do vídeo anterior, né, para usar HashMap, então a ideia é que o comentário agora reflita isso, ou seja, que ele explique, né, o que aquele método está fazendo. E dá uma conferida, né, nos demais comentários, coloca comentário também para o projeto, lá no README do projeto, para explicar, né, o que o projeto tem de diferente agora, certo? Bom, pessoal, é isso. Sobre as entregas dessa aula, dê uma olhada lá no slide, que isso pode variar a cada semestre, né, ou lá no campus virtual. Até mais!